Tá difícil ter motivação para fazer as coisas? Tá difícil ter motivação para começar a tua vida saudável? Tá difícil ter motivação para começar a estudar? Isso é o que nós vamos aprender hoje na nossa série Neurofitness. Bem-vindo ao nosso terceiro episódio sobre mudança, os aspectos da mudança, e hoje o tema é motivação. Eu sou Diego Welter, mestre em ciência do esporte, especialista em neurociência do comportamento, com anos de prática pesquisando e entendendo o que realmente é a mudança. E boa parte da mudança parte pela motivação. Como a gente já aprendeu lá no nosso primeiro episódio, primeiro vem a tomada de decisão, que é a escolha que a gente faz. No segundo episódio, nós entendemos realmente o que é a tomada de decisão, o que é a sua capacidade e até que ponto você tem capacidade de escolher. E hoje nós vamos falar sobre a motivação, o que realmente te motiva, o que te faz mudar, o que te faz querer mudar. Então, a gente confunde muito motivação com contagem emocional. O que é isso? Aquele maluco coach lá berrando, hey. Cara, isso aí não tem nada a ver com motivação, isso é contagem emocional. Você vai sair de lá super empolgado e o máximo que você vai sair, vai conseguir ficar um dia mais faceiro e depois vai voltar ao seu estado normal do que você era antes. Talvez com um pouquinho mais de culpa por ter se exposto de uma maneira ridícula àquele processo todo. Também é contagem emocional quando você olha um filme e começa a chorar. Quando você olha uma pessoa numa situação mais difícil e tem compaixão por ela. Isso é contagem emocional. Também não é empatia, que é outra coisa, mas isso é outra coisa que fica para outro assunto. A motivação, o que te motiva à ação, o que te motiva a agir, é uma energia intrínseca que está lá dentro de você. E está relacionado com um neurotransmissor chamado dopamina. Então, o que acontece? Quando você tem dopamina circulando no seu corpício, na sua máquina de fazer caraminhosa lá no teu cérebro, você vai ter motivação, você vai ter algo que te faz agir. Basicamente isso. Todo o resto é frufru, enfeite, decoração, vão botando a gente chama de groselha, vão botando groselha para a coisinha ficar mais bonitinha, mas a motivação nada mais é do que um neurotransmissor chamado dopamina que está disponível no seu corpo para você tomar uma atitude. Então, quanto mais dopamina você tem, mais você vai ter uma atitude, mais você vai ter uma ação, mais você vai ter motivação. Certo? Então, o que a gente vai entender hoje, vai compreender e vai tentar colocar em prática, são as formas de você identificar esses aspectos que vão te fazer com que você tenha mais dopamina disponível no seu corpo. Um dos primeiros assuntos que eu gosto de trabalhar quando a gente fala de motivação, quando a gente fala de dopamina circulante, é entender quais momentos do seu dia você vai ter mais dopamina. Que momentos do seu dia você vai estar aptos a ter motivação. Isso é muito interessante você entender, porque quando você sabe disso, quando você aprende isso, você consegue dar energia e colocar os aspectos mais complexos que vão precisar de mais motivação, vão precisar de mais esse neurotransmissor disponível naqueles momentos que você é mais produtiva. Então, vamos entender isso exatamente como funciona. Eu sou um cara extremamente matutino. Eu sou aquela pessoa insuportável que todo mundo odeia, que acorda de manhã, bom dia, sol. Eu abro a janela e faço, que dia maravilhoso, hoje vai ser um dia incrível. Eu sou essa pessoa insuportável e que ninguém aguenta de manhã cedo. E, geralmente, essa pessoa como eu casa com a pessoa que acorda mais tarde possível, que não suporta alguém de manhã assim, aquela pessoa que acorda devagar, que... A gente sempre brinca lá em casa, eu e minha esposa, que é assim, tá, quando eu acordar mesmo, eu falo contigo, por enquanto eu só levantei, eu não acordei. Então, pensa só, como existe uma diferença no padrão de funcionamento. Eu sou o cara que eu posso acordar 6 horas de manhã para ir treinar, porque eu vou estar super disposto a fazer isso, vou querer, geralmente eu vou pedalar de manhã bem cedo, vou treinar bem cedo. Já uma pessoa que acorda mais devagar, que é mais lenta para funcionar, não faz sentido você colocar uma atividade que demanda mais energia no primeiro horário da manhã. Ela vai ficar mais cansada, mais frustrada, vai ficar mais desgastada mentalmente e não vai conseguir colocar em ação todo esse processo. Então percebe como é importante a gente começar a entender o nosso ciclo de funcionamento? Em compensação, depois do almoço, eu entro numa down ferrada. Então nada que é complexo eu consigo fazer depois do almoço, porque eu não tenho concentração para isso. Ou seja, meu índice de energia mental vai estar muito baixo, provavelmente eu tenho pouquíssima dopamina circulante nesse horário. Então não há nada que eu vou fazer complexo nesse horário, nada eu posso fazer que vai realmente ser complexo
nesse horário, nesse turno. Por isso que é importante você começar a compreender quais são os momentos de mais eficiência sua, que muito provavelmente vão estar relacionados aos momentos que você tem mais dopamina, mais energia mental para poder se motivar, para poder ter essa atitude de fazer as coisas. Isso que eu estou te falando, eu sei porque existe realmente existe um teste de ciclo circadiano que vai identificar quais são os seus horários do dia que você é mais eficiente. E falando em ciclo circadiano, uma coisa que é bem interessante você aprender é a importância do dormir. Porque quando você dorme, você reorganiza todo o seu sistema neuronal, todo o seu sistema cerebral, para que realmente você tenha motivação, que você tenha dopamina no outro dia. Quando você dorme mal, você atrapalha uma porrada de sistemas funcionais seus que vão realmente implicar no outro dia. E um deles é o sistema dopaminérgico, a via de dopamina. Então, quando você tem uma péssima noite de sono, você acaba prejudicando o teu funcionamento no dia seguinte. Só para a gente resumir o que a gente aprendeu até agora, durante um dia você tem uma oscilação do teu índice de dopamina. E você entender quais momentos em que você vai ter mais disponibilidade para isso é interessante para colocar as coisas mais complexas. Vamos fazer então para o aprendizado prático. Treinamento. Se você não é matutino, cara, não vai treinar de manhã cedo. Você vai sentir mais raiva, vai ter mais culpa, mais estresse do que realmente você vai aproveitar o treino matutino. Talvez se você é mais vespertino, tem uma energia de acordar mais tarde, talvez o treino no final do dia seja extremamente eficiente para você. E a pessoa que é extremamente matutina, não vale a pena colocar o treino à noite, porque provavelmente vai estar muito cansado no final do dia e também não vai querer mais sair de casa. São alguns exemplos. Trabalho intelectual alto, quando eu tenho que me concentrar para fazer uma tarefa difícil, uma tarefa complexa, você vai colocá-la no ambiente ou no momento em que você está com energia mental mais disponível. Assim você vai realmente ter motivação em fazer. Então, ou você pode ser matutino ou você pode ser vespertino. Aí sempre tem gente que me diz, não, Diego, eu sou noturno, eu sou notívoro, eu sou bom mesmo em produzir madrugada dentro. Eu posso te garantir, eu não, né? A ciência te garante, cara, que isso aí não existe. Isso aí é uma adaptação horrível para o organismo e talvez você vai ter Alzheimer no futuro. Muito provavelmente. Se você acha que é mentira, se você acha que eu estou fazendo balela, cria uma hashtag aí para mim. Eu sou noturno. Se realmente der engajamento, se o pessoal falar, eu vou gravar um vídeo só para falar sobre isso. Só para falar por que não existe pessoas noturnas nesse planetinha, tá? Então, se o pessoal realmente quiser saber, eu falo sobre isso. Mas então, se você realmente é matutino, se você é vespertino, você consegue saber através de testes e aí você consegue colocar as suas atividades mais complexas, atividades que você precisa ter mais motivação realmente nesses momentos. É onde você vai conseguir ser mais eficiente, onde você vai conseguir realmente ter mais produtividade, por exemplo. Mas agora voltamos à parte da motivação, voltamos à parte da ciência da motivação. Como que eu faço para ter mais motivação? Como que eu faço para querer fazer aquelas coisas que eu não consigo? Existe uma fórmula matemática da motivação, uma forma muito simples para você entender como ter mais motivação, como ser mais eficiente, como conseguir engajar naquilo que realmente você precisa. A motivação ela é composta por 3 pontos. Primeiro, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar de fazer? O que eu vou ganhar se eu treinar? O que eu vou ganhar se eu fizer aquele relatório? O que eu vou ganhar se eu fizer minha janta? O que eu vou ganhar se eu for dormir cedo? O segundo ponto é qual a distância? Quanto tempo eu vou demorar para ganhar isso? Então, vale a pena tu treinar todos os dias para emagrecer daqui a 6 meses? Vale a pena eu dormir mais cedo hoje para amanhã ser mais produtivo? Vale a pena eu cuidar da minha alimentação hoje para daqui a 70 anos eu ser um idoso saudável? Vale a pena? Qual que é a distância que você vai ganhar isso? E o terceiro ponto é qual o esforço que eu vou ter. O quanto que você vai ter que se esforçar, por quanto tempo para ter o resultado. Então, qual é o esforço? Qual o esforço que eu tenho em ir para a academia? Qual é o esforço que eu tenho para controlar a minha alimentação? Qual o esforço que eu vou ter que investir para dormir cedo? Entendeu? Então, essa é a matemática da motivação. Quando você consegue elaborar e transitar e entender esses 3 aspectos, o que você vai ganhar? Quanto tempo vai demorar para você ganhar? E qual o esforço que você vai ter que ter? Fica muito mais fácil de você começar a reorganizar as coisas dentro do processo. Quando eu fiz meu mestrado, que eu pesquisei sobre satisfação, eu tentei entender realmente o que acontecia. Por que as pessoas desistiam em 3 meses de treinar, por exemplo? Por que o índice de desistência é tão grande na dieta, é tão grande no exercício em 3 meses? E principalmente,
Por que que demora exatamente 3 meses em média para a pessoa desistir? Não é 5, 6, não é 1, é 2, é geralmente em torno de 3 que acontece isso. Isso está muito relacionado com a expectativa de um resultado. Então, você tem uma expectativa de um resultado e em 3 meses ele não vai acontecer. Você não vai emagrecer 10 quilos em 3 meses. Talvez, se você arrancar um braço ou uma perna, você consiga emagrecer 10 quilos em 3 meses. Todo o resto, ele não se torna sustentável. Lembra que a nossa palavrinha mágica que nós falamos lá desde o começo é mudança sustentável, é como você mudar de uma forma sustentável? Em algum momento eu vou gravar um vídeo só para falar sobre emagrecimento. Por que que as pessoas emagrecem e engordam e como que o neurofitness vê as questões dessa forma. Mas sobre a parte de motivação especificamente, então em 3 meses é onde você vai ver que a tua perspectiva não foi alcançada. Onde toda aquela vontade que você tinha começou a cada vez ficar numa distância mais longa. Você não ficou Mr. Fitness bombadão em 3 meses, que você esperou que fosse. Você não conseguiu emagrecer e ficar a Miss Bumbum em 3 meses. E não vai acontecer, muito provavelmente. Porque a energia da mudança, como vocês estão aprendendo, ela é muito maior do que simplesmente, eu vou fazer que vai dar certo. E ainda mais quando a gente trabalha com valores biológicos, valores endócrinos que estão relacionados à saúde do emagrecimento ou da performance do corpo. Vamos falar assim, performance do corpo. Então agora eu quero apelar para o seu lado empático. Sabe aquele amigo seu ou sua amiga que está sofrendo, que fica se cobrando porque tentou começar a treinar e não conseguiu, começou uma dieta e não conseguiu, começou 300 dietas e não conseguiu, que agora, por mais que ela brinca, que isso aí não serve para mim, não, eu não sou disso mesmo, eu nem gosto disso daí, sabe que lá no fundo ela tá lá se martirizando, se chicoteando, como eu não consigo, como eu sou fracassado. Então compartilhe esse vídeo com ela, para que ela realmente possa entender o que é a motivação, entender por que ela não conseguiu. Ou quem sabe da próxima vez ela consiga, ou se não conseguir, pelo menos não vai se sentir culpada por ter tentado e não conseguido. Ou vai tentar achar uma estratégia que realmente caiba nela, caiba dentro da rotina dela, que seja mais eficiente dentro do processo. Então a motivação, como eu falei para vocês, está baseada nesses 3 aspectos. O que eu vou ganhar, qual a distância, quanto tempo vai demorar para eu ganhar e qual o esforço que eu vou ter que empenhar em direção a isso. Só para você entender, o celular ele foi feito para nos viciar por causa disso. Pensa só, você está aí no Instagram comigo, né? Então você vai pegar, ou no YouTube, seja lá o que for, você vai pegar o seu celularzinho, cada vez que você arrastar para cima, você vai ganhar um guspezinho de dopamina. Por quê? Você vai ver uma coisa que você quer ver, você vai ganhar alguma coisa, ou um assunto que você gosta, ou uma fofoca de alguém, ou você vai ver alguém que você quer ver, um crush, ou uma pessoa bonita, ou algo que você realmente gosta de ver. Lembra que eu já falei isso no episódio anterior, mas é sempre importante reforçar para que vocês entendam por que as mídias sociais nos viciam tanto. Que a cada vez que você passa o dedinho para cima, ou seja, esforço, arrastar o dedo para cima, olha o tamanho do esforço, isso é mínimo. Você vai ter um guspezinho de dopamina, você vai sentir assim, olha que legal, algo que eu queria ver. E imediatamente, principalmente, cada vez que você passa o dedo, imediatamente vem uma solução. E com isso você vai condicionando, cada vez que você passa, você ganha uma solução. Você piscou, passou meia hora que você nem sabe como foi. Piscou, foi 2 horas, você falou assim, meu Deus, já passou tudo isso, eu tô aqui no Instagram com conteúdo zero, só vendo fofoca ou coisas meio que inúteis. Se você não passou por isso ainda, você ainda não usou o Instagram direito. Quem ainda não passou, que joga a primeira pedra. Então, só para você entender, o mundo nos vai moldando para que as coisas fiquem cada vez mais fáceis. E assim a gente vai tendo mais dificuldade em investir energia numa questão mais complexa. Então acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. Tem épocas que realmente é mais difícil a gente investir nossa energia, de colocar motivação em alguma coisa. Por isso, quando você entende esse processo, fica muito mais fácil. Então vamos pensar novamente no emagrecimento. É rápido você emagrecer em 1 ano 10 quilos? Vale a pena toda semana você ir 2, 3, 4 vezes na academia, 5 que seja, para emagrecer 10 quilos daqui a 1 ano? Vale a pena você dizer não para os seus amigos na quarta-feira, naquele happy hour, porque você está mantendo uma dieta maluca? Para você emagrecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses? É uma distância muito longa para o resultado que você quer ter. A primeira forma que você consegue melhorar a sua motivação relacionada aos seus hábitos saudáveis é saber o que você vai estar ganhando agora, o que você vai estar ganhando imediatamente. E aí vem aquela frase maravilhosa,
Você quer perder em 5, 6 meses aquilo que você demorou a vida toda para ganhar, demorou 20, 30 anos para ganhar o peso e você quer perder isso em 5, 6 meses? Olha, eu entendo a ideia, eu entendo o contexto, mas a gente conseguiu gerar muito mais culpa em cima disso. Ou seja, com certeza não vai te motivar mais esse processo aí. Talvez gere um pouco mais de culpa, talvez raiva, autocrítica, daí sim, mas com certeza não vai gerar um bom resultado. Talvez a melhor saída seja: como que eu posso começar a recuperar hoje aquilo que eu já deixei para trás? Já passou, não tem mais jeito, o foco é para frente. Então, o que a gente consegue melhorar hoje? E se você malhasse hoje para ter uma excelente noite de sono? E se com essa excelente noite de sono, amanhã você fosse muito mais produtivo, pudesse ganhar mais dinheiro, pudesse se controlar melhor em casa, não fosse tão irritado? Talvez comece a fazer sentido. E se você fosse fazer atividade física hoje para sair com aquela sensação maravilhosa do pós-treino? Se você já treinou direito em algum momento, você sabe aquele que a gente chama de good feeling, aquela sensação maravilhosa que vem depois do treino, que vem tipo, missão cumprida. Talvez essa sensação para aquele treino, se você conseguir fazer uma cadeia onde você ganha aquela sensação cada treino que você faz, ele começa a ser mais sustentável, que é a nossa palavrinha mágica, sustentável. Então é o resultado imediato, o que você está ganhando. Então é importante sempre você sair daquele momento melhor do que você está entrando. Aí você começa a construir uma ideia de engajamento. Isso vai acontecer se você fizer treinos que você gosta, treinos que alimentam o seu self, treinos que vão te dar uma sensação de bem-estar. Então, para você ter uma ideia, é nessa linha de raciocínio que eu fiz aquela pesquisa do mestrado que eu te falei. Perfis de comportamentos diferentes gostam de treinos diferentes. E quando você consegue associar o seu perfil de comportamento para o tipo de treino específico, fica mais fácil de você aumentar o engajamento, que nada mais é do que aumentar a tua motivação em fazer. Então olha só que interessante. Tem pessoas que são focadas no resultado. Essas pessoas precisam de treinos desafiadores, treinos estimulantes. Tem gente que vai para a academia pela socialização. Vai para bater papo, vai para conversar, vai para se divertir. Então você conseguir achar uma forma de treinar em conjunto para ter isso, aulas de dança coletiva, aulas em grupo, são formas mais fáceis de você ter essa sensação de fiz realmente o que eu queria hoje. Tem pessoas que gostam de ter tudo ali certinho no seu dia a dia, no seu resultado, saber o que vai fazer hoje, fazer amanhã. Então são energias diferentes que vão aderir e conhecer e gostar de treinamentos diferentes. Quando você começa a entender isso, fica mais fácil de você melhorar e ter mais motivação, porque o seu ganho, o que eu vou estar ganhando, acaba sendo feito sob medida para a sua necessidade. Então olha que legal, se você entende o seu comportamento, você começa a saber o que você quer ganhar, o que realmente você quer ganhar, qual que é o seu valor que está sendo ganho. Então a gente pensa muito no trabalho, eu vou estar ganhando dinheiro. Dinheiro nunca é fim, dinheiro sempre é meio, porque o dinheiro serve para você comprar algo, serve para você conquistar algo. Então você começa a ter o que realmente você quer com o dinheiro. É conforto, é status, é melhorar seus relacionamentos, o que você quer com o dinheiro. A mesma coisa acontece no teu comportamento. Então quando você identifica teu comportamento, você começa a saber exatamente o que você está ganhando, o que você quer ganhar. Então a gente vai para a primeira etapa, o que eu ganho, o que eu vou ganhar. Porque não adianta eu te falar algo que você vai ganhar se você não quer, se você não está nem aí porque você está querendo ganhar. É igual você falar, Diego, você vai ganhar, sei lá, um carro X. Eu nem gosto de carro, dane-se o carro. Me dá uma viagem ou me dá um vinho, você me ganha fácil, fácil, fácil. Se for para eu ganhar o vinho, tá valendo a pena. E falando sobre vinho, só para entender uma ideia de como eu me motivo, como eu mantenho a minha motivação no alto, eu tenho na minha planilha lá de coisas a fazer na minha semana, meu planejamento estratégico, eu sempre tenho uma brincadeira que eu faço comigo, faço com a minha esposa, a gente tem esse trato lá em casa. Toda sexta-feira à noite, quando eu chego em casa, eu vou tomar um vinho. Isso é fato. A gente bateu a semana e vou tomar um vinho. Então, conforme a nossa performance na semana, se eu treinei direitinho, se eu fiz minhas meditações, se eu mantive uma alimentação dentro do que eu queria fazer, se no trabalho eu consegui produzir o que eu queria produzir, quando eu chego na sexta-feira à noite, eu vou lá na minha adega, pego o meu melhor vinho que eu tenho lá, porque eu mereço. Eu realmente fiz o que eu tinha que fazer e mereço o meu vinho da sexta-feira. Essa foi a ideia que eu tive para me motivar ainda mais. Quando eu faço uma semana lá meio ok, uma semana em que eu não consegui treinar, não me dediquei para isso, ou me alimentei mal, acabei não tendo uma alimentação saudável dentro do que eu me programo para fazer, eu chego sexta-feira e pego um vinho lá meia boca. Falo, não, essa semana realmente eu não mereço um reforço positivo,
de um vinho porque eu não me dediquei o quanto eu poderia dedicar. Essa é uma forma que eu brinco com o meu cérebro, me engano, para que eu consiga manter a rotina e o investimento na minha saúde, ou no meu trabalho, ou no meu desenvolvimento pessoal. O que eu vou ganhar depende de um tempo curto, que é uma semana. Então, em uma semana eu já vou ter o benefício ou não benefício do que eu investi de energia mental para isso. Então, olha só que legal. Qual a distância? Uma semana. Qual é o esforço? Alimentação, exercício, meditação e trabalho. O que eu vou ganhar? A qualidade do vinho proporcional ao investimento que eu vou ter em cima disso. Então são as formas que a gente acaba achando de manter a nossa dopamina circulante. A forma que eu acordar de manhã e falar assim, não, pô, hoje eu vou treinar porque na sexta-feira tem lá meu vinhozinho para eu poder apreciar, tudo mais, ou qualquer coisa assim. É uma forma que funciona para mim. Talvez para você não funcione assim, talvez você nem goste de vinho, então dane-se o vinho. Mas você encontrar formas o mais próximas possível para você ter benefício é mais fácil. Assim você acaba saindo daquele monstro da procrastinação. Porque o que acontece com a procrastinação? Você vai indo até o último dia, porque no último dia, se você não fizer o que tem que ser feito, no outro dia você ou vai ser castigado ou você vai perder algo, então a sua motivação começa a ir para a dor, começa a ir para algo de não perder. A sua dopamina vai subir para que você produza algo, para que você não sofra. Eu acho isso uma ideia meio imbecil assim mesmo, porque se você pode escolher um caminho onde você vai ter ganhos, onde você vai fugir de sofrimento, por que diabos tu vai ficar fugindo de sofrimento? E se você fizesse aquele trabalho ou aquele relatório, aquela coisa chata que você não quer fazer, se você, em vez de você empurrar com a barriga para o último dia para fugir da dor, por que você não acha uma forma de você se recompensar quando você fizer ela? Um passeio, uma viagem, assistir o Netflix. Ah, pô, se eu fizer essa parte do relatório, um esforço pequeno, então vamos imaginar um trabalho lá, sabe? Vou pegar um trabalho qualquer. Ah, se eu fizer a introdução hoje, terminar a introdução hoje, eu vou depois ficar ali 1 hora no Netflix ou passando o dedinho lá no Instagram. Acordo mental, acordo moral seu com você mesmo. Se você não fez, você não faz. Se você terminou seu relatório, você mereceu, você ganhou. O que aconteceu? Esforço específico, tempo específico, benefício específico. Você acabou de entender como que você faz para brincar com o seu cérebro. Então agora você começou a realmente entender como utilizar o seu cérebro a seu favor. Só que é importante você não se enganar. Então se você criou um acordo moral com você, execute ele, tá? Porque se você começar a se enganar, automaticamente você começa a se sabotar e daí esquece. Daí você realmente não vai criar engajamento dessa forma. Então colocou a meta que o vinho bom é só se produzir bem, tem que cumprir a meta com você mesmo, senão você acaba eliminando todo o teu processo de criar estratégias de motivação, por exemplo. Então, se você é dessas pessoas que fica negociando com você mesma, existem algumas estratégias para que você possa diminuir um pouco isso daí. Então, se você é aquela pessoa que coloca uma meta e fala assim, não, vou comer igual, não vou assistir Netflix se eu não cumprir o relatório completo, ou se não estudar tantas horas, ou se só vou fazer se eu for para academia mesmo. Existem algumas formas que conseguem te fazer ter mais engajamento com isso. Tem aplicativos que você pode usar, onde você vai pôr uma grana e se você não cumprir lá a tarefa, ele não te devolve. Se você cumprir, ele te devolve. Se não cumprir, ele não te devolve. Você pode até escolher a associação, entidade que você vai dar o dinheiro se não conseguir. Ou também você pode combinar com um amigo seu, que se você conseguir algo, ele vai te dar alguma coisa. Porque eu sempre gosto de focar no positivo, sempre gosto de focar no ganho. Porque, por exemplo, se não for para academia toda essa semana, eu vou te dar 100zão. Além de não ir para academia e sentir mal por não ter ido, eu vou sentir culpa por ter apostado 100zão e perdido 100zão, que poderia ter me gerado um lazer. Então, uma coisa ruim acaba gerando culpa, acaba gerando mais sensações que vão te afastar do engajamento. Por isso que é interessante você me focar em ganhos, em coisas boas, achar estratégias que você vai ter benefícios, mais do que você ter estratégias que vão te focar na parte ruim, na parte da derrota, na parte do sofrimento. São coisas bem importantes para facilitar a tua energia mental. Quando eu falar do praticar, eu vou falar bastante sobre essa parte do que é disciplina, que envolve muita questão da energia mental, muitas essas questões da autorregulação, que é o que a gente chama. Vai ficar pro outro episódio. Resumindo tudo que a gente aprendeu até agora, existe a motivação relacionada ao neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é o que te motiva à ação. Existem horários do dia onde você vai estar mais motivado a agir, conforme o seu perfil circadiano, conforme os teus horários que você costuma acordar e que você acaba se sentindo melhor.
Então, você direcionar as atividades mais complexas, suas prioridades nesses horários, vai fazer com que você seja mais eficiente, mais assertivo. A motivação, a dopamina circulante, está relacionada a 3 aspectos. O que você vai ganhar, qual é seu valor, o que você está ganhando com aquela atividade, qual a distância, ou seja, quanto tempo vai demorar para você ganhar, vai ganhar imediatamente, vai ganhar daqui a uma semana, vai ganhar daqui a um mês, e principalmente qual é o esforço. O quanto que você vai ter que gastar energia para ter aquele resultado, quanto que você vai ter que gastar energia mental, energia física para conquistar aquele resultado. O que eu vou ganhar, quanto tempo demora para eu ganhar e qual o esforço que eu vou ter. Isso é motivação. E quando você começa a conseguir entender esse viés, quando você começa a entender como você lida com esses aspectos, fica muito mais fácil de você criar ambientes propícios à sua motivação. Porque a mudança, ela parte da motivação. Como eu já falei no começo, a mudança não é natural. Então, para você conseguir mudar e ser sustentável, você precisa saber como se motivar. Porque isso está relacionado à resiliência, ao perder, não conseguir. Lembra que vai ter um aspecto que vai ser mais difícil para depois ficar mais fácil? Então, esse aspecto do mais difícil para o mais fácil, a gente precisa ter a motivação bem clara, a gente precisa ter todo esse quesito armado para que você possa se manter dentro do seu foco, dentro do seu resultado, dentro do seu objetivo. Todos esses são os aspectos relacionados realmente à motivação. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou realmente que ele faça sentido, se você quer compartilhar com alguém, eu vou ficar muito grato a você. Assim me motiva também, é alguém que eu vou ter esse engajamento, me ajuda a motivar em querer gravar mais conteúdos, trazer mais ideias, mais coisas reais, práticas, sem culpa, de boa qualidade, para a gente montar uma saúde ou uma qualidade de mudança sustentável, onde você consiga mudar o que você quer de um jeito que ela se torne sustentável, que você continue fazendo, para não entrar naquele processo do efeito sanfona, começa e para, eu não consigo, eu sou um fracassado, eu sou ruim mesmo, isso aqui não serve para mim. Tudo isso são aspectos que acabam acontecendo porque a gente não aprendeu como mudar de maneira sustentável, de maneira mais saudável e mais fácil possível. Então compartilhe esse conteúdo, fala para quem possa querer ver, me ajuda a divulgar, isso tudo vai fazer com que eu fique muito motivado e muito feliz em trabalhar, em debater sobre esses aspectos. Curte aí, compartilha, aperta o sininho, qualquer coisa que envolve esses negócios de engajamento e motivação. Vamos fazer o algoritmo do aplicativo me ajudar aí também. Tá, gente? Então, esse é o programa Neurofitness. Eu sou Diego Welter, mestre em ciência do esporte. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, se quiser saber algum conteúdo, escreve aqui embaixo, mete o hashtag eu sou notívoro, eu sou noturno, eu produzo bem à noite, pra gente ver se a gente vai discutir sobre isso também. Até o próximo episódio, que vai ser sobre plano de aprendizado. A gente vai aprender como criar realmente um plano de aprendizado para que você consiga mudar. Até a próxima!